Pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui é o professor Fabrício, de História, e eu estou fazendo esse vídeo sobre a crise de 1929 para tentar auxiliar vocês a compreender um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Então, o que foi, gente, mais ou menos a crise de 1929? Nós estudamos que durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Depois que a guerra terminou, o país que saiu mais beneficiado foram os Estados Unidos. Por quê? Durante a guerra, eles começaram a exportar muitos produtos, né, para os países europeus, e também eles emprestaram muito dinheiro, principalmente para a Inglaterra e a França, tá? Então, com isso, como os países foram todos arrasados, né, ao final da guerra, as empresas faliram, outras foram destruídas, e eles então puderam se tornar a principal potência do mundo, tá? Exportando produtos para a Europa e emprestando dinheiro para os países que estavam envolvidos na guerra, ok? Com isso, as fábricas americanas, as indústrias, as empresas começaram a crescer muito, tá? Principalmente por causa da exportação. Então, eles exportavam muito e essas empresas estavam ganhando muito dinheiro. E naquele período já existia a prática da venda das ações, ou seja, uma empresa ela vendia suas ações no mercado. Basicamente, como que funciona, gente, o mercado de ações? Uma empresa, ela oferta, tá? Essas ações e o comprador vai lá e compra uma parte, tá, da empresa. Vamos supor que uma empresa, ela vale US$ 1 milhão. Você vai lá e compra o valor que você quiser em ações, US$ 500, US$ 1.000, tá? E como que funciona? Se a empresa ela crescer, ou seja, ela ganhar valor, ela vender mais seus produtos, ela obtiver lucro, o que acontece com as ações? O preço aumenta, tá? E aí, lógico, se eu comprei R$ 1.000 em ações e depois essas ações vão para 1.100, 1.200, o que eu tive? Lucro. Agora, se acontece o contrário, se essa empresa teve prejuízo, se ela teve que vender uma parte da empresa, se ela não está vendendo tantos produtos assim, o que acontece com o preço das ações? Cai. E aí, se eu comprei R$ 1.000 e depois essas ações valem 900 e eu vendo a 900, o que eu obtive? Prejuízo. Tá? E na década de 1920, muitas pessoas nos Estados Unidos estavam vendendo suas casas, pegando empréstimos nos bancos, justamente para investir em ações. Porque como essas empresas estavam crescendo muito, vendendo muito para a Europa, muitos estavam tendo lucro com isso. Então a pessoa, às vezes, vendia sua casa, pegava empréstimo no banco, comprava ações, e aí ela ia obtendo lucro com isso. Só que o que começou a acontecer mais ou menos após 1925? Essas empresas americanas começaram a vender menos para a Europa. Por quê? Os países europeus começaram a se recuperar da guerra, suas fábricas começaram a produzir mais produtos e não estavam necessitando tanto das importações que vinham dos Estados Unidos. Consequentemente, lá nos Estados Unidos, as empresas, mesmo assim, estavam produzindo muito. E aí ocorreu o que a gente chama de crise de superprodução. O que é isso? As empresas estavam produzindo muito, só que não tinha para quem vender. Tá? Então, o que adianta eu produzir muito, só que não ter para quem vender? Tá? O produto vai ficar lá estocado, parado, tá? E eu vou ter prejuízo. E aí, em outubro de 1929, o que aconteceu? Muitas pessoas percebendo que essas empresas que eles haviam investido estavam quebrando, não estavam vendendo tão bem assim, estavam falindo, todo mundo foi lá e quis vender as suas ações, tá? E aí não tinha ninguém para comprar. E aí ocorreu, em 24 de outubro de 1929, a quebra da bolsa, ou seja, todo mundo quis vender as ações, não tinha ninguém querendo comprar e o preço das ações despencou, tá? E qual foi a consequência disso para os Estados Unidos? Primeiro, os bancos quebraram, porque se eu pego um empréstimo para comprar ações e essas ações caem o valor, eu vou conseguir pagar o meu empréstimo? Não.
Empresas também faliram, tá? Se uma empresa fale, o que acontece com seus funcionários? Eles se tornam desempregados. Então, o desemprego aumentou nos Estados Unidos, a fome, tá? Muitas pessoas se suicidaram porque o preço das ações despencou e elas ficaram pobres do dia para a noite, tá? E também, como eu já disse, os bancos, muitos faliram, porque eles emprestaram dinheiro para as pessoas comprarem ações e simplesmente essas pessoas não iam pagar, né, os seus empréstimos, simplesmente porque o valor das ações sumiu, tá? Se eu tinha lá R$ 1.000 em ações e do dia para a noite o preço despenca e vai lá para 100, o que aconteceu com o meu dinheiro? Simplesmente sumiu, tá? Qual foi o impacto, a consequência dessa crise no Brasil? Naquele período, os Estados Unidos era o principal comprador do café brasileiro, tá? Então, o Brasil exportava uma grande quantidade de café para os Estados Unidos. Se lá o país está em crise, o que acontece? Eles vão comprar menos café aqui do Brasil. Consequentemente, o Brasil vai vender menos e aí vai ter muito produto no Brasil. E se você tem muito produto e tem pouca pessoa querendo comprar, o que acontece com o preço? Ele cai, tá? Então, o preço do café, que era o principal produto de exportação do Brasil naquela época, ele despencou, tá? Qual foi a ação do Brasil, do governo naquela época, em 1929? Ele simplesmente comprou uma grande quantidade de café, tá? Dos vendedores, dos fazendeiros, e mandou queimar, tá? Qual que era o objetivo? Você queimar o café, você diminui a quantidade dele e o preço aumenta, tá? Então, isso é a lógica do mercado. Se você tem muito produto circulando e pouca gente querendo, o preço vai cair. Se você tem pouco produto no mercado e muita gente querendo, o preço vai subir, tá? Então, foi isso que o governo fez. Então, a crise de 29 não teve só impacto nos Estados Unidos, com desemprego, fome, pessoas se suicidando, empresas falindo, mas também teve reflexos no Brasil, tá? Porque o Brasil exportava muito café, com a quebra da bolsa, as empresas e o consumo lá diminuiu, a venda aqui também diminuiu. E como que os Estados Unidos conseguiram sair dessa crise toda, tá? Foi eleito na década de 30 o presidente, né, Roosevelt, e ele criou um plano chamado New Deal. Basicamente, o que era esse plano? Ele começou a construir diversas obras públicas, tá? Pontes, estradas, prédios escolares, hospitais, e com isso as pessoas começaram a ter renda, ou seja, começaram a trabalhar, começaram a ter sua renda, e pouco a pouco os Estados Unidos foram saindo dessa crise, tá? Através desse plano, criação de empregos, a pessoa tem salário, volta a consumir os produtos, as empresas voltam a produzir, tá? E com isso, então, os Estados Unidos foi pouco a pouco saindo de toda essa crise que eles entraram lá em 1929, ok? Pessoal, espero que vocês tenham, que isso tenha ajudado, né? Esse pequeno vídeo, para vocês entenderem a crise de 29. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, ok? Abraço.